Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia. João capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 20. Eu vou falar uma coisa, e não é jargão de quem vai pregar. Jargão são aquelas repetições, né? Aquelas frases prontas. Deus, ele literalmente vai continuar falando conosco. O que está acontecendo com a gente? Há 3 semanas, eu, de forma totalmente espontânea, sem sentar e planejar um ensino para a igreja, eu acabei falando sobre propósito. Sem propósito, eu acabei falando de propósito. E ministrei lá no Evangelho, em Apocalipse 4 e 5, sobre restabelecimento do propósito. E na semana passada, mais uma vez, ministrei sobre propósito. Falei sobre os planos dos homens, o propósito de Deus, como que planos são falhos, né? A gente pode desenhar o melhor dos planos, mas nós não temos alguns elementos que são necessários para fazer um plano ser estabelecido. Você não dirige os fatos como eles são. Você não dirige o amanhã. Acho que quando você virou o ano de 2018 para 2019, você estava falando esse ano, meu irmão. Eu vou emagrecer, vou entrar na faculdade. Aí veio uma pandemia, deixou todo mundo em casa. A gente tinha sonhado aqui com iniciar a liderança. E a gente fez isso mesmo no meio da pandemia. Começamos os treinamentos, já que não podia reunir todo mundo, vamos reunir quem dava, e a gente começou o treinamento, mas não era o que a gente previa. Nós não temos os elementos necessários para planejar e estabelecer um plano. Temos? Não sabemos o amanhã. E falamos sobre um dos textos, não foi o texto base, mas talvez o texto que expresse bem o que a gente estava querendo, é a arrogância lá de Tiago, que ele fala do homem que fala: hoje ou amanhã eu vou para tal cidade, passarei lá 1 ano, farei negócio e terei lucro. O homem não sabe o que acontecerá amanhã. Ele não pode garantir que naquela cidade ele vai fazer o negócio e o negócio vai dar certo, e muito menos que ele vai ter lucro. Mas a arrogância do ser humano é tamanha que ele pensa: sim, eu posso estabelecer que eu vou fazer tudo isso de acordo com os planos, os prazos que eu estabeleci. Então, dada essa introdução aqui despretensiosa, só para você entender uma coisa: está acontecendo algum movimento, e eu só sei uma coisa: quando Deus ele fala comigo e ele fala assim, vai cair na minha ficha, eu fico sob alerta. Eu falo assim: tem alguma coisa aí para mudar, tem alguma coisa que Deus está querendo fazer. E literalmente, a Bíblia diz que quando Deus tem pressa, ele anuncia. Quando ele anuncia repetidamente, é porque aquela é a vontade eminente do Senhor. Eu acho interessante isso que é dito lá em Gênesis. Então a gente precisa estar atento. Nós precisamos estar atentos. Amém? Tem alguma coisa que está querendo ser corrigido na rota de propósito, e eu quero falar hoje sobre um propósito maior. Amém? Está aí aberto João, Evangelho 12, 20. O que está acontecendo aqui? Jesus está aí no seu trajeto com seus discípulos, e de repente, durante a festa, olha o que vai acontecer. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Olha o que acontece. Eles querem te ver, os gregos estão aqui em Jerusalém e querem ver o Senhor. Esse é o comunicado. Um foi dizendo para o outro, chegou em Jesus. Resposta de Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhe digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Foi precisamente com este propósito que eu vim
para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Olha que lindo, imagina você orar e acontecer assim, ó. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Uau! Espírito Santo, fala no nosso coração, Senhor. Nossa mente, nosso coração, nosso ser está totalmente vulnerável à ação do Senhor. Para isso, ministra, Deus. Cumpre teu objetivo para essa noite. Cumpre cada oração feita e crida no nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor oramos. Amém. Essa questão de viver um propósito maior, eu não tenho ninguém maior do que Jesus para apresentar. Eu iria ler 2 textos. Decidi cortar por causa do objetivo da noite, ainda cearemos. E meu objetivo aqui é que você consiga assimilar ao máximo. Então, por favor, traz a sua atenção para cá. Se eu pudesse te falar assim, Deus está querendo te falar. A gente é muito pouco espiritual, nós somos espiritualistas, sabe? Se eu falo de forma mansa, abro o texto bíblico, leio com você e tem algo profundo aqui, a gente às vezes perde o que Deus está falando porque não sabemos ser espirituais. Gente, Deus ele tem na palavra a sua voz, ele comunica quando a gente lê o texto bíblico, quando a gente prega o texto bíblico. E se um pregador ele respeita a palavra de Deus conforme creio que faço, Deus está falando quando ele está abrindo a Bíblia. Amém? Então, por favor, desliga qualquer coisa que possa roubar você daquilo que Deus quer falar. Nós vamos aprender a viver um propósito maior. Amém? É interessante. O outro texto que eu leria, que eu não vou ler, é Hebreus capítulo 10. Quando narra um episódio na eternidade. Anselmo, Jesus nunca falou aquela frase que Hebreus fala que ele falou. Ele diz, eis-me aqui, eu vim cumprir aquilo que no teu livro está escrito sobre o meu respeito. Eu vou fazer a tua vontade. Hebreus fala que Jesus fala isso ao Pai. Essa oração nós não temos em lugar nenhum. É algo específico de Hebreus que ele toma de Salmos emprestados. Uma daquelas coisas que a gente sabe que há uma revelação, há uma ação do Espírito Santo. Aí sabe o que é interessante? A Bíblia fala que Jesus ele conclui assim, o sangue de animais, o sangue de bode, de tudo isso que é entregue, não faz eficácia nenhuma. Por isso ele olha aquela coisa que não tem como trazer mudança para o ser humano, aquele sistema de culto lá no templo, e ele fala, isso não muda ninguém. Então ele fala para o Pai, eis-me aqui porque eu entendi como fazer algo muito mais profundo. E ele se apresenta para cumprir um propósito maior, que era trazer a redenção de uma vez. É como se Jesus, da eternidade, lá ao lado do Pai, ficasse vendo aquela cena. É como não? Ele viu essa cena repetidas vezes, de pessoas trazendo sangue de animais e derramando esse sangue. E, Andressa, não muda nada na vida de quem apresenta o sangue. Então, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e por milênios. E nós estamos aqui agora, e o que aconteceu? Jesus ele foi lá e falou, Pai, eu quero fazer isso de uma só vez. Eu quero sofrer no lugar, eu quero ser a vítima que entrega e que com isso resgata de uma vez as pessoas. Meu irmão, eu não sei você, mas eu estou te falando que alguém aceitou um projeto que até então para ele era absurdo. Nós estamos falando de a vida. Deus é vida. E nós estamos falando de Cristo se desprendendo de Deus, vindo ser homem. E eu estou te falando que ele veio com o propósito de morrer. Imagina você cumprir um propósito, que esse propósito custe a sua vida. Sabe o que está acontecendo? Eu estou observando que as pessoas se convertem. Elas entram em igreja. Muitos templos, muitas vozes, muita gente se dizendo homem de Deus, muitas igrejas se dizendo de Deus. E o que começa a acontecer? A gente começa a observar que nós não temos uma forma, o pastor fazer teologia. Nós não temos hoje como nem peneirar os seminários. O cara vai lá e eu já ouvi coisas bizarras. Eu tinha a Igreja Batista como uma referência, daqui a pouco tu vai ver pastor Batista sendo formado em teologia por meio de entrega de trabalho. Trabalho, o que eu mais fiz na minha vida no seminário teológico foi entregar trabalho, pelo amor de Deus. O cara vai lá, faz um seminário meia boca e já sai pregando aí. Então, não tem como peneirar o seminário, não tem como peneirar o ingresso de pastores
na igreja, porque eu ouvi de um que ele foi ungido, levaram ele numa convenção, ele botou lá, ele falou, nem de joelho me colocaram. Me botaram um óleo na minha testa assim, falei, que isso, meu Deus do céu? Botaram um óleo, entregaram uma carta dizendo, parabéns, agora você é pastor. Então não se tem nenhuma peneira. E o que acontece? Os indivíduos vão ingressando em igreja. Qual é o problema? O problema é que a conversão, ela fica falha. Começa um monte de gente esperar Jesus voltar do céu, assim, parado, olhando, ainda como aqueles homens lá no dia em que ele no Monte das Oliveiras sobe ao céu. Tá todo mundo assim ainda, ó. Os homens, 2 varões, mas anjos, né? Já que se colocaram no céu, falam, o que vocês estão olhando? A forma como vocês viram ele subir é mesmo que ele vai descer. Mas a igreja ainda continua assim, ó. O que você está fazendo? Estou esperando Jesus voltar. Há uma estagnação. E sabe o que acontece? Que é o que eu quero tratar hoje? O meu problema é que eu vejo muita gente melhorar a moral e o caráter, menos mal para a sociedade. Só que eu não vejo as pessoas tomar a conversão como um todo. E quando eu digo conversão como um todo, é o assunto que eu quero tratar especificamente, as pessoas se convertem, mas os propósitos delas não mudam. Como é que pode você ser convertido a Jesus e o seu propósito de vida... Aliás, tem cristão que não tem propósito de vida. Se Deus chama a sua senha, qual é a sua senha lá no céu? Vai, Alex, qual é a sua senha? Chamou lá, Alex. Paulo teve um dia que ele falou assim, eu não sei o que eu escolho. Se eu escolho estar vivo, que para mim é melhor, por quê? Porque eu quero dar fruto. Mas o partir é melhor ainda. Melhor estar com Cristo do que estar aqui. Mas ficar aqui é dar fruto. Gente, pensa comigo. Qual seria a sua justificativa em estar vivo? O que você olharia nos olhos de Deus? Você diria o quê? Eu quero ver meus filhos crescerem? Você tem noção de quantas crianças crescem sem pai e sem mãe? Você acha que é um motivo justo para você orar e ser atendido? O que faria a tua existência valer Deus preservar a tua vida? O que valeria? Eu já fiz essa meditação com vocês aqui. Mas sabe, alguns de nós acham que é justo, acha que tem uma justiça que você aplica e fala, Deus, o mundo precisa de mim impor. Muitos cristãos se convertem, mas ainda o seu propósito, o seu projeto de vida, aquilo que fala, eu vivo para, não tem declaração de vivo para, ele não tem expectativa do que ele muda, do que muda porque ele está vivo, ele não tem expectativa, ele não tem uma formulação de eu passei a, depois que Jesus entrou na minha vida, eu comecei a estabelecer que, não tem nada depois dessa frase. A maioria de nós padece horrivelmente de uma falta de propósito total. Nós vegetamos. Nós ainda estamos parados falando, volta Jesus. Volta porque o mundo está muito difícil. Olha as guerras, olha as pestes. Nossa. Se mistura tudo, entendeu? Jesus está voltando. Olha, é o fim dos tempos. Meu irmão, te garanto que não é essa a postura que a Bíblia manda. A Bíblia diz que amamos a vinda do Senhor. E sabe como seremos encontrados? Sem mancha, em paz. Eu esqueço o outro. Hã? Sem culpa, sem mancha e em paz. Seremos encontrados em movimento. Ai daquele que o seu Senhor o encontrar parado. Todas as parábolas apontam para negligências e as cobranças do Senhor são sempre rígidas. Como é que você diz esperar Jesus? Como é que você diz que você está preparado e até está aí discussando lá nos pontos de ônibus? Jesus está voltando com essa ênfase por causa da guerra aqui na Ucrânia, com a Rússia, agora Israel e Hamas, e você vai falando de guerra, Jesus está voltando, com essa vida paralisada, olhando para o alto, falando, Jesus, vai voltar, não vai? Cadê? Que não volta. Olha que interessante. O reino de Deus ele é profetizado diversas vezes pelos profetas. Amém? Você sabia disso? Se não sabia, escreva aí, porque tem muitos momentos que você olha e você fala assim, isso é uma promessa a Israel. Cuidado, irmão. São promessas a Israel que transcendem tudo. Por exemplo, um mundo inteiro pacificado. Como isso é possível do homem na carnalidade? Tiago 4 já nos ensinou que toda a guerra está na nossa carnalidade. Reside nos prazeres que governam o homem.
Então, por favor, para. Toda promessa de paz eterna, de trono eterno, são aplicadas em Jesus, são ampliadas a todo mundo, são ampliadas ao povo de Deus, ao novo Israel de Deus, à igreja. Então, quando você olha uma descrição do reino de Deus, eu ia pregar nesse texto, mas eu quis tratar de Jesus primeiro, porque a gente vai tratar muito ainda desse texto que lemos do 12, de João, mas esse texto de Isaías 32, verso 5, ele é muito interessante. O que está acontecendo aqui? Presta atenção. Um rei é profetizado e governadores são anunciados. Um rei e os seus governadores. Como eles governarão? Governarão trazendo solução, trazendo paz, trazendo alívio. Todas as debilidades serão tratadas, ajustadas. Eu não quero ler o texto todo, então estou só resumindo para você. O que eles fazem? Trazem mudança sobre toda a terra. E trazem alívio, e trazem libertação das dificuldades, das limitações dos seres humanos. Gente, isso é o reino de Deus sendo anunciado, numa outra linguagem. Aí olha que interessante que o reino, olha o que vai acontecer após esse rei e esses governadores serem estabelecidos. Está falando do povo de Deus e o seu rei, o nosso rei Jesus. Alguma coisa tem que ser feita para você pelo menos falar amém. Olha aí, o tolo nunca mais será chamado de... Isso aqui é uma descrição do que acontece hoje. Sabe quem são nossos heróis? Heroínas e heróis são os artistas. Gente vazia, gente que abre a live para falar de governo agora. Os nossos comentaristas. Gente, a gente tem tanto homem bom nessa nação, mas quem são os maiores formadores de opinião? Artistas. Que sabem requebrar o traseiro. Habilidade profunda de argumentação, os traseiros rebolantes. Você tem noção? Nunca mais o tolo será chamado de nobre. E tem muitos aqui que têm dado nobreza para quem é tolo. Mas vamos lá, olha as inversões. Nunca mais, para a glória de Jesus. E o que aconteceria quando o reino? Porque eu entendo que você já entende que o reino de Deus é uma realidade que já está presente, ou não? Para você começou. Não para todo mundo, mas na sua vida. O reino de Deus não virá com visível aparência. Ninguém vai dizer, olha ele ali, olha ele lá. Porque ele estará dentro de vós. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Então isso aí já está acontecendo dentro de mim. Eu já não chamo tolo como nobre. Aí ele diz assim, e do fraudulento nunca mais se dirá, ele é generoso, pai dos pobres, porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre. Essa mudança aqui de conversão eu não consigo achar. Mas o nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza se mantém em pé. Essa mudança de vida eu não consigo ajustar, eu não consigo achar. Eu não posso falar que a realidade da nossa igreja é essa. E, meu irmão, desculpa, eu nem estou aqui para fazer crítica. Não é uma crítica, é uma profecia, é um ajuste. É olhar para você e falar assim, meu irmão, como que nós nos convertemos a Jesus? Como que essa nação tem tanto crente? E como que nós somos tão pobres, tão divididos, tão plural? Não tem nada que nos ligue, não tem nada que nos conecte. Parece que todo mundo está a seu nome. Eu brinquei com os meninos que a gente achou, num bairro do Rio, uma filial nossa. É a Comunidade Cristã no Rio de Janeiro. Vocês entenderam a piada? Não entendeu? Eu falo por quê. É porque a nossa igreja é a Comunidade Cristã em Figueiras. Os homens insistem em dizer que carregam um nome porque tem uma missão. Nós não temos um propósito, Andressa. Nós servimos a um único propósito. E sabe o que faz a gente pensar que a gente pode falar o que quiser, fazer o que quiser, pensar o que quiser, inovar a igreja de Jesus? A gente pensa que nós que estamos construindo algo que é Ele que está. Nós precisamos só participar, gente. Deus não tem um propósito para a sua vida. Se você quer esse tipo de, Deus tem um grande propósito na sua vida, vai para outra linha. Eu não prego isso nunca. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu Deus.
ele tem propósito a nosso respeito para que haja estabelecido o propósito dele. Deus não enobreceu você assim para que você fosse um nobre autônomo, um nobre que dissesse: olha as minhas obras sobre a terra, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha quem sou. Quando Deus enobrece você é para que os objetivos dele se cumpram. Deus não está tanto assim com a gente quanto é pregado. Só que isso nos eleva a um status de semideuses, quase. E a gente está um pouquinho assim de tomar o trono. A gente faz oração de prova. A gente obriga Deus a fazer porque temos fé. Olha, Deus é muito adestrado. Gente, esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, quando ele vem e traz o seu reino, ele pega os seus súditos e os enobrece. Coloca dentro deles nobreza. Os seus súditos andam pela terra olhando e falando assim: gente, é incompatível com o que o meu rei mandou fazer. Isso aqui não é, isso que as famílias estão vivendo, isso que eu estou vivendo. Gente, é tão pequena a mente do crente, ela é tão minúscula, os objetivos das nossas vidas são tão pequenos, tão insignificantes. Para ouvir um crente, pergunta lá no grupo pequeno, não deixa essa noite passar, pergunta qual é o seu objetivo de vida. Faça essa pergunta e vamos nos unir na areia movediça, porque nós vamos nos afundar. Nós vamos perceber que a gente não está indo para canto nenhum e dizemos que Jesus tomou a nossa vida. Se nós fomos feitos uma sede do reino e o reino se move, não é possível que você esteja parado. Você saberia dizer pelo que você morreria hoje? Hã? Sem falar, já estamos ouvindo muito sobre guerra. Mas você tem noção que, pelo que é dito, e é possível ver também das imagens que os próprios extremistas fazem, que o grupo terrorista do Hamas tem meninos de 15 anos de idade. Nós não temos, às vezes, o nosso adolescente repetindo as nossas doutrinas. Você sabe que no estatuto do Hamas está ódio ao cristianismo? Quem sabia disso, levanta a mão. Você sabe que um menino de 15 anos ele é doutrinado, Kátia, a nos odiar. E ele tem ódio de você. Se ele te vê com uma Bíblia, ele te fuzila sem saber teu nome. Ah, calma, não estou querendo que você ame Israel ou fique do lado de cá, de lá. Saiba que tem uma mistura louca feita pela mídia. A Palestina está sofrendo, o pessoal da faixa de Gaza, inclusive brasileiros, estão sofrendo, gente. Mas não é culpa de Israel, é uma contraofensiva. Eles são utilizados como um escudo humano. Está sendo impedido de sair Teve agora, né? Fechou lá o corredor que se abriu. Eles estavam impedindo as pessoas de ir. Porque fica aqui, eles não vão atirar enquanto vocês estiverem aqui, porque Israel segue leis de guerra. Eles não. Israel não pode trazer reféns. Não pode fazer sofrer refém. É lei de guerra. Pode prender, mas fazer sofrer não. Então, é muito desigual a luta. Mas pega o que eu estou querendo trazer. O jovem deles te mata depois que quer saber teu nome. Aliás, nem quer saber teu nome, ele te odeia, você é inimigo dele. O que você fez para um jovem integrante desse grupo? O que o rapaz lá, o brasileiro que morreu, estava lá dançando de madrugada, sabe-se Deus como, mas de repente aquele brasileiro é massacrado. Como eles falaram, pessoas que saíram da rave e correram para o book e foram metralhadas. O que essas pessoas que estavam ali naquela festa tinham a ver? Você entendeu? Aonde chega a doutrinação? É forte neles. Eles não precisam de mais nada. Eles te odeiam sem ter. Eles não sabem a tua história. Sabe o que acontece com o reino de Deus? A gente fala que o próprio Deus veio habitar em nós. A gente fala que o Espírito Santo está sobre a nossa vida, que nós carregamos a palavra de Deus, mas isso não nos enobrece, isso não nos doutrina, isso não nos faz pensar de forma maior a vida e as pessoas e a minha família e tudo que Deus me permitiu ser. A gente não fica assim, gente, eu preciso encontrar uma coisa que é tão inabalável para mim que eu morreria por isso. O dia em que você disser, e essa causa for remetida a pessoas, você tem que falar que a sua causa é gente, sempre.
A nossa causa não pode ser coisas, a nossa causa sempre são pessoas. O dia que você disser, eu daria a minha vida para essas pessoas entenderem a minha mensagem para elas, pronto, você chegou no teu propósito. Até então, o que você tem é uma identidade mal feita, mal formada, querendo se ver como importante para os outros e para si. Tem muita gente dentro de igreja que não quer ministério porque ela quer servir a alguém. Ela quer ministério porque ela quer se ver superior. Ela entendeu que na sociedade, na forma como ela se organizou para a vida, a fé que ela diz ter em Jesus faz com que ela pense que um ministro, um pastor é acima de todo mundo. Então ela entendeu que naquilo ali ela tem que crescer. E o crescer dela é sobrepor o outro, é ficar em cima do outro. Presta atenção aqui. Jesus, ele prova o seu amor porque ele morre pelo insignificante. Ele morre por aquilo que não tinha valor. O texto de Romanos 5, lá no verso 6, é muito interessante porque diz assim, ó, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor porque morreu por nós quando a gente não tinha nenhum movimento em relação a Ele. A gente estava estagnado, sabe? Você não quer fazer por alguém porque ela está parada. A gente não estava procurando Deus quando Ele veio atrás de nós. Nós nem sabíamos que estavam perdidos. Tem a gente que ainda está assim. A pessoa acha que está achada. Pergunte para ela o que vai ser de você, o que é viver. E depois pergunta, e o que vem depois de viver? E pergunta para ela, será que é tão fraco assim a vida? O evangelho, ele deveria ser essa resposta pulsante, viva, que fala para você o seguinte, você não pode viver para você, você não pode existir por você, você não pode ser para você, Deus não colocou você por você. Não é tudo por você, não é bênção para você, Deus não está nem aí, gente, para algumas coisas que a gente acha que Ele está muito aí. É só pensar, meu irmão. Pensa agora, o mundo inteiro clamando paz. Imagina você falando, Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu quero um carro zero. Pô, andei de usado muito tempo. Aí imagina Deus falando, pô, entre a paz e um carro zero para o meu filho. Eu cuido dos meus. A gente pensa que Deus para do nada e vai dar carro zero para a gente. Só por quê? Porque tem que mostrar que meus filhos andam de tênis Nike e os pobres, ímpios, vão andar de chinela havaiana. Presta atenção. Pobre também não anda de havaiana, mas não. Sabe o que você precisa entender? Deus não para e faz, a menos que aquilo cumpra o seu propósito. Ah, meu irmão, isso não é nada evangélico ultimamente. Fala para mim. Não é não, pô. Eu me lembro do dia que eu caí na besteira de ficar vendo testemunho. Já contei aqui para vocês. O cara falou assim, eu era falido. Eu estava ruim quando eu cheguei aqui na igreja. A mulher falou assim hoje, ele falou assim, abri minha segunda fábrica. Olha a minha BMW, é mó barata essa imagem vindo, essa BMW devagarzinho, com a placa coberta. Aí ela virou e falou assim, o seu ramo é? Ele falou assim, tabaco. Viu, gente? Fumar, é cigarro. Deus abençoou uma fábrica de tabaco, gente. Olha que Deus mais desorientado. Deus agora cooperando com a causa do câncer. Olha, Paulinho. Fala comigo. E aí, Wagner? O que a gente fala? Daqui a pouco eu estou vendo os traficantes falando, Jesus, que o nosso pó seja o mais vendido de Nova Iguaçu, Senhor, nos prospera. Estou vendo já, ué. Como é que vai ficar esse Deus? É um Deus sócio de cada coisa. Gente, e eu estou falando para vocês, e por favor não se ofenda. Deus não se ofende com nada disso, porque isso não descreve Deus. Você está aí? Por mais que você apresente coisas que você queira fazer com que Deus caiba nelas, Ele diz, eu não sou assim, e Ele não se molda ao que você pensa. Então cá para nós, Ele dá risada disso tudo. Dessa consciência perdida do homem. E o que dizer da declaração de Paulo, meu irmão? Você teria coragem de fazer um negócio desse?
Atos 20, verso 22 a 24. Meu irmão, olha isso aqui. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ele está se despedindo da igreja de Éfeso. Aí, olha só o que vai acontecer. Não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o que o Espírito Santo de cada cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Você iria em direção aos problemas? Você correria em direção ao prejuízo? Olha o próximo verso. Porém, esse é o segredo. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Meu irmão, olha o comportamento do apóstolo Paulo. Ele vira e fala, eu vou em direção ao sofrimento. Lá não foi profetizado para livrar Paulo, foi profetizado para Paulo saber. E ele falou, eu estou optando por sofrer. Por quê? Porque isso aí é o custo do que eu recebi para fazer. Tem gente que recebe tanto por fazer e não executa nada. E acha que o ministério tem a ver com você. Deus está querendo te fazer grande na terra dos viventes. Meu irmão, oh Deus perdido, volto a dizer, ele tem um propósito. Deus não é assim fajuto, perdido, desorientado, tentando enobrecer gente por gente. Ele está ali, ó, atrás de pessoas que têm a mesma declaração do apóstolo. Ele está dizendo, sim, falaram para mim que eu vou me lascar para fazer o que Deus quer. E eu estou indo em direção a isso. Falei para vocês. Ouça a mensagem de quinta. Término dela, eu não consegui não terminar. Eu tive que terminar. E no término da mensagem eu digo, Deus não quer de você algo que não te custe, que não te deixe prejuízo, que não tire de você. Tem que ser algo que sai, não é algo que te sobra. Deus não aceita a sobra. Vai lá e veja os textos e analise cada texto e você vai ver que você não tem mais como fugir. Então, sabe de uma coisa? Quando ele pede, custa. Se prepara para isso, meu irmão. O evangelho é para esses. Para homens, mulheres que começam a pensar, entendi uma coisa que vale a minha vida. Sabe, eu não sei você. Eu olho para o evangelho hoje, eu fico me perguntando assim, meu Deus, no que foi que eu me meti? Eu amo Jesus e ele fez a igreja. Entendeu, Gó? Foi ele que estruturou isso tudo. Só que quando eu olho para a igreja, eu penso assim, meu Deus, quem olha de fora menospreza com razão. Eu não culpo quem olha de fora. Eu culpo quem vive dentro. Deus não precisa de que a gente fique defendendo ele, gente. Deus só queria um povo que pregasse com ousadia, que vivesse pelo Espírito, sabe? E nós só somos notícias ultimamente das mais horripilantes possíveis. Quando a gente olha a Bíblia sendo pregada, é cada coisa que você fica assim, meu Deus do céu. Aí eu fico me perguntando, a gente não precisava viver essa época que pregar custa? Que falar, oi, sou pastor, é chamar para si uma perseguição? Deixa eu te falar uma coisa. Se ainda não está custando na sociedade, e tá, mas se ainda não está custando com a gravidade de prender, bater, xingar, agredir, está custando espiritualmente. Ultimamente eu percebo uma batalha como nunca antes eu havia presenciado. Sinceramente, eu achava que eu tinha vivido momentos nesse bairro de pressão, mas esse momento agora. Tô doido para fazer uma série para vocês, mas aí eu fui preso na série do Propósito sobre batalha espiritual. Para te mostrar como que a pressão acontece. O nosso adversário, ele se move. E sabe de uma coisa? Eu não consigo achar a grandeza com que Deus nos engrandeceu. Eu não consigo achar a medida que ele estabeleceu para a igreja de Jesus. Eu consigo pensar que estamos para viver um grande avivamento. Porque toda vez que o povo se perde, Deus remove o povo de alguma forma e ele fala, eu tenho que estabelecer, eu tenho que contar com alguém. Então ele procura corações sinceros e ele sempre aviva esses corações. Ele financia esses projetos nobres. Você entendeu? Foi assim ao longo da história.
Estudar a história da igreja é ver momentos de declínio, onde Deus foi lá e levantou a igreja, por homens que nem entendiam tanto do que estavam fazendo. Não eram especialistas, gente. Nós temos Pedro, cheio do Espírito Santo, explicando Atos 2 lá, explicando essa aqui é a descida de Joel. Nós temos Pedro dizendo, é só para os judeus. Você tem noção? O mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, nem entendia. Para nós, para os nossos filhos, frase dele, e para quantos Deus chamar. Quando Deus chamou os gentios, ele falou, não, é só para judeu. Tá louco? Deus vai dar do Espírito. Teve que ter uma experiência, teve que ir para uma casa, teve que ver o Espírito Santo descer sobre outro e não acredito. O Pedro, que não estava tão entendido da missão que carregava. Tinha muito equívoco ainda. Então eu fico pensando que eu prefiro, meu irmão, acreditar o seguinte, não é perfeição que eu estou querendo, não é totalidade da perfeição que eu estou querendo, mas eu estou querendo enxergar que aquilo que foi colocado está andando. Sabe por quê? Eu não sei você. Imagina se você ser o criador de algo. Aquele que dá a história da coisa, aquele que dá o critério da coisa. Daqui a pouco você vê que aquilo se perde. E você tem que ficar enxergando, vendo aquilo, e aquilo indo para longe do que você estabeleceu, você falando, eu tenho que chamar isso de meu. Porque Jesus usou um pronome possessivo e disse, minha igreja edificarei. Então, eu não sei você, meu irmão, eu quero participar daquilo que ele se deu para fazer. Amém? Para o que você vive? Responda para você, por favor. Eu sei, você não vai achar. Não é assim, não é na noite. Já te ensinei isso. Não é agora, não é na emoção, não é no auge de ouvir. Mas por que você vive? Tem que ter um propósito, você tem que ter entendido Jesus, isso tem que ter te enganjado. Não pode você falar que entendeu Jesus e Jesus te mandou ficar olhando para o céu e esperando ele voltar. Não, isso não é. Amar a vinda do Senhor, já entendemos que não é isso. Por favor, é santidade, é movimento, é ir em direção, é pregar com mais ousadia. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Então, por favor, é movimento. Entender Jesus é movimento. Ninguém que entende Jesus fica parado. O estagnado, ele é alguém perdido. E se ele falou que entendeu Jesus e ficou parado, provavelmente, meu irmão, houve uma pseudo-verdade. Ele entendeu o que ele quis entender, mas Jesus não. Então, o que foi que fez você, sabe? Sabe o que me ganha o coração? É saber que Jesus valorizou minha vida. Quando eu não era nada. Quando eu nem podia dar a ele o amor que ele queria. Eu nem podia amar Jesus. Gente, você não podia amar Jesus. Você sabe disso, né? No pecado, a gente só ama o pecado. O pecado é uma espécie de prisão, não é uma opção moral. Ah, não, eu faço isso porque eu quero. Não, você faz porque é preso. Então vai, vamos lá, uma semana sem pecar. Está posto o desafio para você que diz que o pecado é uma opção na tua vida moral? Se eu quiser, eu não sou mais assim. Tá bom. Tá valendo. Não, o pecado é uma prisão. O pecado não é opcional. O pecado não é um lugar que você entra. Pode até entrar de forma voluntária, mas sair dele não é assim. Então Deus me amou quando eu não era ninguém. Ele valorizou minha vida. E Jesus deu valor a algo que a gente às vezes não valoriza. E depois que ele vem e resgata a nossa vida e coloca a nossa vida nele, a gente diz estar nele e ainda continuamos perdendo o valor. Porque o valor da sua vida que Jesus deu não é de dizer você é valioso, precioso aos meus olhos. Ele quis chamar você ao propósito original, ele quis chamar você para governo, ele quis chamar você para o reino, ele quis chamar você para o governo de Deus sobre a terra. Ele quis chamar você para participar dos objetivos de Deus e não era para salvar você do inferno, meu Deus do céu. Que inferno tão precioso que a nossa pregação se resume a não ir para lá. E o tal do reino que era a missão de Jesus, e Jesus começou a pregar o evangelho do reino e a dizer. Jesus começou falando do reino, Paulo falou do reino, o reino de Deus era a mensagem de tudo, Paulo falou sobre herdar o reino, se quem andar na carne não vai ficar fora do céu, ele falou fora do reino, sem herança no reino, reino. Reino era a mensagem central, e você não busca o céu em primeiro lugar e a sua justiça, você busca o reino de Deus. Ele disse que meretrizes iriam entender o reino de Deus antes de homens religiosos, iriam sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Tudo se resume a esse governo de Deus sobre a terra. Então,
eu quero te fazer essa pergunta: você já entendeu o valor que tem você, entendido do que Deus veio fazer, do que Jesus veio fazer? A sua vida tem um valor, custou a vida de alguém, custou o sacrifício do próprio Deus. 1 de João, lá na primeira carta de João, 3,16, não confunda com o Evangelho, como eu fiz semana passada, diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também, olha isso aqui, gente, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando eu leio esses textos, Andressa, eu tenho vontade de ir embora, ficar num deserto da vida. Porque assim, alguém tem dúvida que Jesus deu a sua vida por nós? Mas quantos você conhece que dão a vida por alguém? Eu não conheço gente que está dando tempo. Eu não conheço gente que está dando nada, está cedendo nada, está querendo nada com gente. Se pudesse, estaria solitário, sozinho, abandonado. Não pode. Entendeu que Jesus mandou misturar. Cara, o pecado, quando entra na nossa vida, ele nos torna totalmente centrados em nós mesmos. O pecado vai nos tornando menores do que já somos. Nós já somos menores, de glória e honra o Senhor nos coroou. Mas o que aconteceu? Jesus nos deu uma nobreza que não equipara a nobreza de Deus. A medida do que Deus faz é sempre a medida proporcional saudável. O que aconteceu no Evangelho? Parece que nós começamos a fazer o cliente se sentir tão especial para ele participar disso. Aí qual é o problema? É que depois o príncipe que você faz a pessoa se sentir não quer sujar o pé na lama. Não quer pegar em espada. Está como os nobres de lá de Neemias. Nós, os nobres, fazendo o quê? Obra? Negativo. Eu não sujo a minha mão. Você vai me desculpar, pastor? Eu não posso, isso vai me custar. Você vai me desculpar, pastor, eu tenho medo do perigo. Você vai me desculpar, não tenho tempo. É nobre, meu irmão, ele é cliente, ele tem que exigir. Ó, e vamos lá, não sou tão generoso não, mas eu quero uma igreja mais confortável. Vamos lá, pastor, dá teu jeito aí. Sei lá, eu não estou gostando dessa iluminação, não. Geralmente, gente, quem reclama de alguma coisa é aquele que não participa daquilo. Geralmente, se você se pegar reclamando, saiba, você não reclama das suas obras. Eu nunca vi você falando assim: cara, como é que eu sou um relaxado? Olha que nojeira que eu estou deixando esse lugar. A gente fala assim: gente, ninguém limpou isso aqui não? Ninguém. Você também não é um alguém? A gente geralmente critica aquilo que é externo, a gente joga para um lance do eu estou bem com isso, eu estou criticando, eu estou a par disso, eu não sou isso, eu estou de fora falando disso. Então preste atenção de uma vez por todas, Jesus deu a sua vida por nós, isso é lindo, é maravilhoso, alguém tem dúvida? Agora, quantos você conhece que dariam a vida por você? Caraca, que crise, Jesus, será possível isso, gente? Eu tenho medo do que o Brasil é, gente. Eu me sentia mais abençoado por ser brasileiro. Eu não tenho mais coragem de cantar que eu sou brasileiro com muito orgulho, porque eu acho que eu não sinto isso. Sendo muito franco. Hoje eu estava vendo uma entrevista ao vivo com um brasileiro em Israel. Enquanto isso, a gente, dezenas de comentários. Chora mais. Vocês vão cair. Zombaria. No meio disso, faz o L. Me explica como comungar uma guerra com isso, com a besteira que nós temos no nosso país. Essa palhaçada de... E eu fiquei olhando e falei assim, nosso povo não é nada nobre. O cara indignado. Foram entrevistar ele porque ele estava servindo cachorro-quente, queriam saber como era o projeto e o que o projeto se dava, e o cara ficou indignado, ele falou assim, dá vontade de pegar em arma com as coisas que eu ouço. O cara da CNN rapidamente passou pano quente, deu uma melhoradinha e cortou a entrevista, porque ele falou assim, eu ouço crianças. Você tem noção do que é uma criança falando assim, eu corri, vamos supor, meu pai não chegou a tempo, e de repente quando ele sai de lá o pai está carbonizado? Você tem noção? Nós somos esquisitos, a gente consegue fazer piada. O brasileiro ele tem uma natureza zombadora, que diminui o valor das coisas por meio da zombaria. Nós temos um problema com o humor. Eu achava que o nosso humor era uma dádiva que nós tínhamos, porque eu sou bem-humorado e eu gosto de brincar. Eu brinco. Perde o amigo, mas não perde a piada. Só que a gente tem que começar a repensar, porque tudo vira piada. Você prega uma mensagem dessa aqui,
Aí alguém, para amenizar a dor que deveria sentir, ela anestesia com piada. Tudo é piada. A piada é uma fuga, gente. A piada despreza a realidade às vezes. E tudo bem usar piada, eu estou falando, eu gosto, mas nós somos muito zombadores por essência. Isso é uma cultura nossa. A gente gosta de fugir por meio disso. Está lá um conflito, você não vê uma descrição de seriedade, ninguém falando nada. É um ou outro, mas é massacrado, você não tem como ler, porque é tanta piada, kkk, o cara falando de gente que não tem o que comer. Você já passou fome? E não é uma fome porque não tinha mistura, que a gente chama aqui, né? Mistura. Ou seja, tinha algo, mas não tinha algo para misturar. É fome. É, tua casa voou pelos ares. Bum! Sumiu tudo que você tem. E nós fazemos piada. Há uma podridão do pecado deteriorando o ser humano. Tudo bem, eu aceito. Multiplicação da iniquidade, o amor se esfriando. Aceito tudo isso. O que eu não aceito é a igreja na mesma rota. O que eu não aceito é lágrimas. O que eu não aceito é falar da nossa condição dia após dia, culto após culto, e ver que vocês parecem não sentir o que está acontecendo. Aí a gente sai daqui. Aí daqui a pouco vem uma piada para mim. Quando não, uma cara feia. Eu falo, eu tenho direito a falar, meu irmão. Você tem direito de não gostar. Mas uma coisa que eu não posso é ser aquele que legitima a tua vida errada diante de Deus. Eu tenho que ser uma voz que te incomoda. Porque todas as noivas estavam dormindo até que alguém gritou, eis o noivo! Alguém gritou. Sempre tem uma voz que incomoda. E se eu não for esse para você, eu serei mais um como você. Nós vamos dormir junto. Eu falo, tá tudo bem. Faz churrasco. O que a gente precisa nesses dias é churrasco. Não, meu irmão. A gente precisa de lágrimas nos olhos. A gente precisa de conversão doída. Precisa doer a condição que nós nos encontramos. Nós precisamos olhar para Deus e falar, pera, o Senhor está dizendo que o teu filho se deu e eu preciso chegar ao nível de estar pronto para me dar por pessoas? Ou isso aqui a gente vai mudar da Bíblia? Está tão preocupado se o pessoal da comunidade LGBT mais? Você está tão preocupado se eles querem tirar os trechos que falam a respeito do pecado dele, da nossa fé? Meu irmão, não vai tirar do teu coração, tá tudo bem? Agora, põe de novo, por favor, Duda. 1 João 3,16. Vamos tirar isso aí também, meu. A gente não tem coragem, a gente nem está preocupado pelo fato da gente não nos dar um pelos outros. A gente não está preocupado, meu irmão, com o mínimo do respeito a um pastor, a um líder, a um propósito, o mínimo do respeito a uma liderança. A gente não está preocupado em se dar em forma alguma, nem que não seja ali custando a vida, como está pedindo o exemplo de Cristo. Porque eu não vi Jesus se dar e passar tempo conversando com a gente. Você entendeu que se dar foi... Entendeu, né? Cair na mão de gente que odiou, que maltratou, e que ele em silêncio estava, em silêncio ficou. Eu não vi Jesus falando, mas espera aí, eu tenho o direito de ser feliz. Eu sou filho do Eterno. Ah, tá. Eu sou filho de Deus. Eu ouvi a voz dizendo, tu és meu filho, Deus tem prazer em mim, então tira a mão de mim, hein? Tira a mão de mim. Ele virou para o homem e falou assim, eu pediria e viria aqui milhares e milhares de anjos. Sabe o que ele quis dizer? Ninguém me obrigou não, querido. Eu entendi o meu lugar e me dei. Resposta de Jesus. Os discípulos estão falando, os gregos querem te ver. Jesus vira e fala assim, agora o Filho do Homem vai ser glorificado, hein? O que ele falou? Bota outdoor. Jesus para os gregos. Olha que lindo o propósito. Ele falou, não. Sabe como é que é a minha glória? Eu vou cair na terra e morrer, porque se eu ficar só eu vou ficar só. Mas se eu, como um grão de trigo, cair na terra e morrer, eu vou gerar muito fruto. Aí poderia estar, bom, legal, é o propósito dele. Ele vira para nós e fala assim, e vocês? Se vocês se preservarem, vocês vão perder a vida. Ele nos chama, mediante o sacrifício dele, a se sacrificar. Ele está falando, vocês também precisam da morte, a começar a morte espiritual. Nós precisamos de mortificação, conforme está lá em Colossenses 3,5.
A gente precisa começar a fazer morrer em nós a natureza humana pecaminosa, porque isso vai nos colocar em direção que Deus quer. Meu irmão, o seu propósito não vai nascer com você vivendo na carne. Eu tenho crise quando a pessoa entendeu o propósito dela, vivendo para ela, nela, e de repente Deus dá um propósito para ela se sentir especial. Ah, não rola. Não rola. Não é esse o Deus que servimos, é por isso que nós estamos idolatrando tanto a nossa alma, que estamos nos tornando escravos de tudo que a gente sente. Porque o que a gente idolatra, a gente serve, o que a gente serve cativa. Prende, oprime, manda, governa. Sabe? A gente fica o tempo todo se sacrificando por coisas que não vale a pena. Tem muito mais esforço, eu te garanto, em você, para muita coisa que é banal, do que para aquilo que é eterno. Pô, para pensar, irmão. Eu sou pastor de uma igreja que não gosta de orar. Agora está melhorando. Tem uns aí que pegou. E vai denunciar. Foi igual a minha historinha de quinta. Eu contei depois até para o Léo uma pior ainda. Greve dos ônibus. Não me lembro se era só na Baixada. Chega eu no emprego, Wagner. Meu chefe falou assim, você está vindo de onde? Falei, de Miguel Couto. Ele falou, mas você conseguiu chegar. Eu brinquei até com a pastora em casa. Falei assim, eu não falei para o Léo como que eu consegui chegar, porque aí ia diminuir, ia ficar grave a situação. Eu fui andando até o centro de Nova Iguaçu, de lá peguei um ônibus para Nilópolis. Quem quer chega. Sabe o que eu pensei? O mercado aberto. Amanhã a gente tem que abrir o mercado. Os ônibus têm direito de reivindicar. E vamos lá. E amanhã? Como é que a gente fica? Eu pensei, se eu conseguir chegar, eu vou conseguir andar até o centro de Nova Iguaçu e fui. Ah, meu irmão, como qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo, era só passar a mão no telefone e falar, não tem ônibus, porque não tinha. Mas eu tinha as pernas, então andei da Posse até Nova Iguaçu, e lá eu me pressionei no ônibus, entrei e fui. O chefe falou assim, se tu conseguiu, por que fulano não conseguiu? Eu falei, eu não posso falar, chefe. Então vai ter gente, meu irmão, com filho, com esposa e esposo, vindo orar. E aí, como é que você vai justificar que só você não pode? Qual a desculpa que você vai vender que vai colar? Então, eu organizaria meu pensamento dizendo isso para você em primeiro lugar, para que você vive. É isso que eu falei, já falei. Para que você vive? Sabe, Jesus, ele viveu para dar a vida. Ele falou, chegou a minha hora, hein? Todo mundo pensando, já está aqui um tempão. Do nada ele chegou, é agora. Aí todo mundo pensa, agora vai ser como? A gente vai entrar, os discípulos estavam falando, agora a gente vai entrar, Roma que se veja. O mestre vai puxar a espada, o negócio vai ser ruim aí. Mas vamos entrar como? Entrar como? Daqui a pouco começam a ver, falei, ih, pá, o negócio do amor com o homem é mais forte do que a gente está pensando. Ele entrou para outra coisa. Jesus falou, não entenderam nada, meu reino é de outro reino. Já chegou, está aqui. Se eu quisesse, eu pediria anjos, mas não. A minha guerrilha é diferente. E vamos lá, é chegado o meu reino, e agora eu vou me estabelecer como rei, eu vou ser glorificado. Só que não vão ver a glória, então preste atenção numa coisa aqui. A glória de Deus é diferente da glória dos homens. E quando Jesus está para ser glorificado, ele termina orando, Pai, glorifica teu nome. Ele falou, já glorifiquei e ainda o glorificarei. Deus está buscando glória através de você, não glória para você. Meu irmão, essas coisas estão muito estabelecidas dentro de mim. Eu bebi tanto de uma grandeza de Deus que eu não vejo propósito de uma igreja ficar pequena. Não vejo sentido, não vejo. Não tem nada na minha cabeça que caiba uma igreja ficar ali fazendo cultinho. Por favor, venham quinta. Eu já não me vejo mais nesse lugar. Já não tenho paciência mais. Eu não vejo. Eu só vejo o seguinte, se eu tenho que falar e isso não os incomoda, que vida espiritual é essa? O Espírito Santo não quer que ninguém ore. Se eu fosse seguir o Espírito Santo olhando vocês, eu diria o seguinte, menos. Vamos fazer um culto a cada 15 dias. Não, nem vem para cá, bota de modo online. Se eu fosse seguir o Espírito Santo olhando a vida de vocês, eu diria, acaba com tudo, acaba com um grupo pequeno. Discipulado, para que discipulado? Ninguém procura. Se eu fosse seguir visualizando isso tudo, eu beberia de uma igreja apática, parada, sem movimento, sem... Pastor, é 100%? Não.
Como eu te disse, tem um pessoal fazendo negócio aí que está começando a denunciar que tem. Dá para fazer. A resposta é: querem fazer? Dar a vida por alguém. Acho que eu posso contar nos dedos pessoas que eu acharia que se sacrificariam por mim. Porque não fazem o básico, entendeu? Dar a vida é o último. É dizer, continue. Continue, por favor, continue. É a história do soldado Ryan, né? Que ele fala depois que por causa de todo aquele pilotão que foi por causa dele. Ele fala que ele viveria para honrar o pilotão que foi atrás dele em resgate. É um filme, gente. Você já está procurando na Bíblia, Ryan. Um dos 30 de Davi, será? Amor sacrificial. Sabe o que Jesus ensina? Que uma semente precisa ser semeada, morrer. Jesus chama de morte a semeadura da semente, para cumprir o seu propósito, produzir muitos frutos, disse ele. Então você precisa chegar na consciência. Nós somos uma semente. Amém? Você é uma semente. Você é uma semente? Então você sabe o que você precisa fazer, né? Eu tenho um potencial em mim de produzir muitos frutos. Mas se Jesus falou que o caminho é morrer, você está pronto para ver Jesus te atrapalhar? Te fazer ter prejuízos? Você não entendeu ainda não, gente? Pelo amor de Deus, ouça a mensagem de quinta. Propaganda aqui, por favor, ouça. Eu não vejo vida no serviço cristão sem que haja indivíduos mortos. Mortos vivos. Ou um vivo morto. Eu não vejo. Se podemos continuar vivendo a nossa vida e comungar isso com um servicinho para a igreja, o que a gente vai falar para o Paulo que falou isso aí em 2 Coríntios 4,10? 2 Coríntios 4,10, olha a descrição de Paulo de si, gente. 2 Coríntios 4,10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós opera a morte. Ele está falando para os coríntios. Você quer saber o que é ministério? Bem-vindo. O teu ministério é o lugar onde você morre para alguém viver. É lindo cantar o Livres para Adorar, né? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver. Aí ele fala. Aí vai falando várias coisas. É sempre assim, eu levo o prejuízo para alguém levar o benefício. É bom consolar, né? É bom receber consolo de Deus. Paulo disse, eu recebi o consolo de Deus desesperando da minha própria vida. Eu fui elevado a um nível de angústia que eu nem acreditei ser possível ser revertido. Para depois, com esse consolo, eu consolar pessoas. Meu irmão, tu quer ser um protótipo de sofrimento para depois ajudar pessoas? Você está disposto a ir às últimas consequências e passar aperto por Jesus e pela igreja de Jesus? Porque falar por Jesus, meu irmão, é muito abstrato. Quando a gente fala com o assunto de Deus em serviço, é gente. Você está aí? Sabe o que Deus está pensando de você? Eu quero te desfazer por causa de outros. Só que a gente quer o quê? A gente quer preservar a nossa vida. A gente quer falar, não vou perder. Desculpa. Não dá não. Não, eu perder meu tempo com a igreja, por causa de pastor. Ai, que lindo, você é um revolucionário, né? Eu só quero te falar, eu não vejo Jesus investindo no teu carro. Eu vejo Jesus falando, eu edificarei uma igreja. Então você quer saber o que Jesus quer construir? Igreja. Então, como é que a gente vai fazer para fazer Jesus servir a você agora? Se Paulo falou que opera em nós uma morte, para em outros operar a vida, como é que você quer viver teu ministério vivendo e comungando isso, gente? Você precisa morrer para você. Enquanto você não tiver mortificado para coisas egocêntricas, projetos que tudo que te torna pequeno, gente, pode te lançar de forma grande, mas por dentro você vai se continuar pequeno. Você entendeu? Você pode ser uma projeção para o homem. A Bíblia diz que aquilo que é elevado aos homens é abominável aos olhos de Deus. Então, percebe o propósito. É pegar aquele Isaías e entender que a gente inverte valores, a gente coloca como nobre aquilo que é desprezível, a gente chama de nobre aquilo que é fraudulento, aquilo que é porco, aquilo que é pobre, aquilo que é pequeno.
Sabe, a maioria do que eu vejo ser visão de igreja, é tudo uma coisa para controle, gente, de massa. Como é difícil fazer isso, pregar, eu te falo, é muito difícil falar para uma igreja que ela tem que ser. É muito melhor cativar você, prender você para algumas coisas. É muito mais fácil, entendeu, Alex? Fazer de vocês cabrestinho, em vez de ficar ensinando vocês, gastando tempo em discipular, falando para vocês que vocês têm abertura de vir conversar, se aprofundar, e ainda assim vocês não usam a ferramenta. É sinistro isso. Eu estou escandalizado com o cristianismo. Eu falo isso com a pastora, tem alguns grupos cristãos que eu queria entender. Como eles jogam esse cabresto e as pessoas compram? Eu sou pastor há tempo. Você fica pregando para as pessoas que elas têm que jejuar, elas te olham como inimigo. Você fala para as pessoas que elas têm que vir para o culto. Isso é um motivo de eu ouvir coisas. Você não tem noção das coisas que eu ouço. E eu só estou te falando o seguinte: crente, cumpre a agenda do teu Deus. Isso é muito louco. Você não precisa virar para um judeu e falar tabernáculo, Páscoa, Pentecoste em Jerusalém. Ele não precisa, já está no DNA deles. Festa de peregrinação. Quando é lá que tem que ser. Nós não temos templo, mas nós vamos para lá. É lá que a gente festeja essas festas. É lá que Deus estabeleceu o nosso lugar de fé. Você não precisa marcar com eles. Ai, como é que o salmista fala? Feliz, que ele ficou feliz em a casa de Deus. Você entendeu isso? Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do meu Deus. Você acha que ele ficou feliz por quê? Porque está falando, é um lugar de encontrar os outros da mesma fé. É um momento de festa, de alegria, onde Deus estará com a sua bênção, renovando sobre nós alguns propósitos. Toda festa tem propósito. E toda festa estabelecida tinha um objetivo para que o povo instigasse a fé deles em Deus. Então vamos lá, meu irmão. Você acha que culto você escolhe qual culto que você vai, como vai? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já paguei esse preço e não quero pagar. Tem ambientes que eu escolhi não estar. Hoje eu não faço mais isso. Cara, eu me levo carregado, sem vontade, desprezando, mas eu vou. Porque eu não sei o que Deus está para fazer sobre aquele ambiente, que eu não sou louco de pensar culto como agenda de igreja. Eu penso culto como um lugar onde Deus tem objetivo. Os olhos dele estão sobre esse lugar falando, eu estou usando esse ambiente para despertamento. Então eu não sou maluco de ficar travado na minha vida e depois ir lá para o meu quarto orar, Senhor, eu estou precisando, estou me sentindo tão vazio. Ele está falando, você está vazio porque você não foi ministrado por aquele que eu estabeleci para guiar a tua vida. Você está desprezando a minha voz mais simples, mais ordinária, mais dia a dia, que é o teu pastor. É o culto que você elege, você vem, quando pode. Gente, como é isso? Você acha que Deus se humilha a receber o que você quer dar? Quando foi que você mudou as regras de adoração? Quando foi que você achou que é comum a presença? Aí depois quer saber porque a gente não cresce. Porque você não invoca a Deus com o coração correto. Quando você vem porque não tem justificativa para não vir. Porque a gente não perde uma justificativa de vir ao culto. A gente não perde uma. Quando a gente tem, a gente usa. Ufa, agora eu vou ser liberto. Meu irmão, o que está acontecendo com a gente? Por favor, olha aqui para mim. Se ofende não. Se ofende não. Não precisa denunciar. Eu sou doido para fazer uma selfie nas quintas. Sou doido. Só para dizer, cadê você que não estava aqui? Porque, irmão, qual é a tua justificativa plausível? Genuína? O que a gente está querendo estabelecer aqui? Que fim é isso? Que finalidade tem essa igreja, essa reunião, essa congregação, esse ajuntamento em nome de Jesus? Que finalidade ele tem? Para que isso serve? Quer uma plaquinha? Eu posso criar um projeto para nós, uma ideia minha, para melhorar a vida das pessoas. Aí vamos mudar, a gente pega a Bíblia e cria ela uma regra de doutrina dos homens. A gente começa a usar a doutrina do homem para governar você te dá uma mentalidade de governo, e não é a mentalidade de governo do reino de Deus. Eu posso pegar uns coach bom aí, ó, falar, tem um grupo aqui para a gente, ó, aproveitar, arrebentar a grana. Aí você vai pagar, pô. A imersão, né, R$ 50, 3 dias de alimentação, deve estar muito caro para você. Mas se fosse um negócio que te tira do pezinho do chão para você decolar nesse mundo, como que tu não paga, irmão? Como que tu não investe? Eu quero te falar uma coisa, quando foi a última vez que você mergulhou na Bíblia, a ponto de você de ficar exausto, de falar, eu quero entender os propósitos de Deus, eu quero saber os propósitos de Deus. Então, se você não faz isso, sabe uma coisa? Eu faço. Então, a indignação que está em mim talvez não esteja em você, porque você não tem a busca que deveria. Só que eu tenho feito meu dever de casa.
E, cara, como dói saber o sentimento do Senhor. Tem hora que eu entendo os profetas, que você profetizar, você chama Jeremias de quê mesmo? Qual é o apelido que você dá para ele? Pejorativo. Chorão. Você já teve o seu Deus falando assim: não tem nada que você possa fazer, eu vou quebrar tudo. E eu não quero a sua voz, eu quero só que você fale isso para eles. Já pensou? Você ir orar por Deus agora nessa guerra e falar assim para você: cala tua boca, quem disse que eu vou te ouvir? Eu permiti isso tudo e só para quando acabar com tudo. Foi isso que ele falou para Jeremias. Chorão? Porque ele escreveu Lamentações, você não entende o que é uma lamentação. Jesus falou sobre lamentações, você não entende. É pegar uma realidade e se angustiar, mas de forma poética. É usar a poesia para expressar a dor. Ah, para! Você está achando que entende alguma coisa? Lamentações, aí é o profeta chorão. Meu irmão, nobreza. Nobreza. Você não teve que enxergar com lágrimas nos olhos. Quer uma parada aqui? Tem um livro chamado Apócrifo que fala que foi Jeremias que tirou a arca do templo. A arca e o véu. E o escondeu. Sabe o que é isso? Angústia de falar assim, Deus falou que ia quebrar tudo, mas não, os babilônios não vão levar a arca. Ninguém levou a arca sumiu. Deus também profetizou através de Jeremias, eu tirarei do coração de vocês a arca da aliança. Sabe o que acontece? Tem um livro apócrifo que fala que ele escondeu numa gruta. Diana Jones estava certo. Sabe o que ele estava falando? Ele tirou a arca e falou assim, eles podem quebrar tudo. Você já teve a sua cidade? Vamos imaginar uma possível guerra no Brasil, isso aqui sendo tudo incendiado, jogando esse galpão no chão, e tu tendo que falar assim, eu avisei isso tudo, e eu fui lá e vi, o coração deles não muda. Gente, eu tenho me sentido assim. Eu falo assim, é louco. Eu prego, mas eu não sou ouvido, cara. E eu só vejo uma operação disso tudo, por isso que eu peço muita misericórdia de Deus. Porque quando Deus, ele quer nos punir por algo que a gente ignorou, sabe o que ele faz? Ele nos dá ouvido de mercador. Então, por favor, querido, uma frase que eu ouço muito aqui. Coitado do pastor. Não, eu não sou o chorão. Eu posso até lamentar os fatos, mas eu não sou o chorão e nem o coitado. Pelo menos eu estou entendendo o que está à minha volta. Meu coração ainda sente. Meu coração ainda percebe. Eu ainda me volto. Eu ainda percebo. Tem alguns de vocês que querem falar, pastor, essa igreja está uma maravilha. Pastor, deixa tudo como está, pastor. Para que isso? Não, você está se perdendo. Não, você está se precipitando, pastor. Fala para nós. Joga a gente para o alto. A gente está bom. Pastor, aqui é uma delícia. Cadê isso aqui, irmão? Ó. Leveza, leveza. Olha como é que o céu está lindo, né? Aquelas nuvens que cobriu o mestre, né? O que você acha? Ai, será que você vai ser assim também? Aí, qual é a tua linha? Acho que ele vai vir nas nuvens, aí todo olho verá ou não verá? Os crentes vão sumir, vai o avião cair, mas o que você acha? Ai, não sei, menino. Ah, mas vai ser tão bonito, não vai? Vai. O que tu faz? Tá esperando ele também? Tô, e eu também. Pô, olha que coisa linda. Ele subiu, você viu que subiu, escondeu nos nossos olhos. Será que quando a nuvem dissipar, a gente vai conseguir ver ele? Olha os assuntos dos crentes. E os anjos falando assim: o que vocês estão olhando? Ele vai voltar. O que a igreja fez? Correu. Cada um para sua casa, porque segunda-feira tinha que trabalhar. Você sabe que em Israel, o primeiro dia da semana é domingo, né? Era domingo, Andressa. Primeiro dia da semana, vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Domingo lá não é dia de descanso, não, gente. Literalmente, é dia de trabalho. Aí, o que aconteceu? Não. Eles foram para 10 dias de oração, porque eles falaram: estamos sem Jesus. Ele falou que a gente não pode sair para fazer nada, para anunciar. Nossos olhos viram. Gente, o comando do anjo foi atendido, eles começam a orar e falar: a gente só para quando o Espírito Santo vier. O Espírito Santo veio, eles saíram anunciando e não pararam, e você só é resultado disso porque alguém não parou. Mas sério, se depender do teu engajamento, para ou não para em você?
Cara, eu não tô achando que você tem que ser o evangelista do ponto de ônibus. De coração, não. Mas você tem que ser alguém que sabe a tua nobreza. Sabe por que que o nobre faz coisas nobres? Porque ele é. Como fugir disso aqui? Filipenses 2, 17 e 18. Vamos terminar com esse texto. Como fugir disso aqui, gente? Você já me ouviu pregando sobre isso. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como liberação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. A jovem igreja de Filipenses, ela recebe uma notícia. Paulo, o apóstolo, está preso. Está preso porque anunciou o evangelho a nós. Mas ele é um apóstolo de Deus, cara. Olha aqui para mim. É um apóstolo de Deus. Esse homem, a gente viu ele fazer milagre. A gente viu tudo que ele é. Cara, ele está preso. Como explicar isso? Está todo mundo angustiado. Eles tinham um enorme carinho por Paulo. Era uma igreja nova. Não estamos falando de uma igreja edificada com líderes. Ainda que já tinha uma liderança, mas assim, era uma igreja nova, não tinha tanto assim. Essa igreja foi uma das mais fiéis, gente. Tem descrição dela depois do ano cento e tal, de que elas se alimentavam dessa carta que Paulo enviou. Olha só. Eles se apegaram a esse conteúdo e falaram assim: o Paulo falou com a gente. Isso aqui é a nossa doutrina. Paulo falou assim: eu quero que vocês fiquem felizes. Ele falou: eu estou sendo oferecido como uma oferta de libação. Já falei dessa oferta várias vezes, vou falar mais uma. É uma oferta de bebida. Nas ofertas que eram entregues no templo, uma oferta de bebida era derramada. Sabe o que Paulo está falando? Eu sou um desperdício da fé de vocês. A minha vida está sendo desperdiçada por você. Gente, você tem coragem. Pelo que você se desperdiça hoje? É custoso. Eu vejo muita declaração de custo aqui. Pastor, está muito. Pastor, está isso. Pastor, está aquilo. Pastor, aqui não dá. Pastor, aqui não pude. Pastor, que isso. Pastor, que é assim. Pastor, que é assado. Gente, nós temos que ver a quem servimos se a gente está no reino de Deus. Eu não estou brincando de igreja. Não consigo brincar de igreja. Os meus olhos veem a coisa. Eu oro a Deus para não ter piripaque de vez em quando. Porque é angustioso demais. Paulo está falando assim: fiquem felizes. Não, tristeza não. Eu estou me lascando, mas é pela sua fé. Por que vocês estão tristes? Fiquem contentes comigo. Gente, já pensou você convocar a igreja e falar assim: eu estou sendo prejudicado por vocês, meus lindos? Gente, a gente só quer lucrar com isso. E os prejuízos? Você acha que servir Jesus não vai ter perda? Você acha que servir Jesus não vai ter problema? Tu vai ter que enfrentar algumas crises que outras pessoas não enfrentam. Não, você não vai formar família, você não vai ter filho pelos motivos. As migas estão tudo engravidando, vão engravidar para a gente fazer aquela barriga de 3, foto de 3 barrigas. Ah, meu irmão, não. Tá todo mundo sendo pastor, vou também. Me ofende. Eu falei com meu sogro uma vez, falei assim: pastor, não sei se o senhor vai me entender, a gente está conversando sobre um nome específico. Eu falei assim: cara, esse homem ser pastor me ofende. Aí ele virou e fez assim: ó. Eu pensei que ele não ia entender, porque foi uma exclamação, uma angústia que eu estava sentindo. Eu falei: fulano, se dizer pastor me ofende, me faz mal. Graças a Deus que saiu do ministério. Viu? Tá flertando aí com outras coisas. Eu fico assim, que eu fico pensando, eu falo assim: não, cara, custa muito. Isso me atrapalha. Os crentes lá da igreja pensam que eu sou isso, que eu quero isso, que eu estou para isso, que é isso que é ser pastor. Gente, é tanta gente sendo pastor e a gente se pergunta, tantas coisas tão pequenas, tão pequenininhas, que eu faço a pergunta: será que eles entendem o que é isso? Eu quero um dever de casa. Vai para casa e me diz qual foi o primeiro pastor ungido do Novo Testamento. Quer o desafio maior? Você não vai encontrar nenhum. Que isso, pastor? Não, gente. Primeiro que ungido, no sentido que você vai caçar, não teve. Segundo que os indivíduos não usavam um cargo chamado pastor. Era presbítero. O que eu quero dizer com isso? Sempre foi uma operação de cuidado, nunca foi um cargo.
Sempre foi um fazer, nunca foi um ocupar. Um CEO de uma empresa pode ser o cara mais incompetente, mas ele leva o nome. Vai eu que manda aqui. Todo mundo olha e fala assim, cara, ele não sabe nem o que que é a atribuição do cargo dele. Tem muito pastor que olha e fala assim, gente, ele não sabe qual é a atribuição do cargo dele. Tem pastores, gente, que nunca vai subir a tribuna para pregar. Nem todo pastor prega para muvuca. Porque pastor tá para indivíduos. Você entendeu? Pastor tá por gente. A causa de Deus é gente, gente. Não pode ser outra. Eu não sei você. Você entende que, sem que a gente entenda essas bases, que temos construído há 3 domingos. Falei no primeiro que eu não consigo mais viver a propósito de Deus pequeno. Não consigo, gente. Não consigo pensar. Há muito tempo. Só que agora eu estou expressando em forma de pregação. Eu olho para vocês e eu falo assim, eu quero mais. Quero ver sangue nos olhos. Você entendeu? Aquele poder de conquista, aquela coisa de falar, não, o meu Deus há de fazer de nós tudo aquilo que ele disse que seríamos. O meu Deus está ali zelando por essa palavra e eu vou zelar junto. Sabe o que acontece? Não aparece mais um dependente químico nessa igreja para a gente ajudar, gente. Será por que não aparece? Porque Deus não é maluco. Ele viu que a igreja não entendeu a causa. Eu tentei me bater de tudo que foi forma. Errei. Paguei um preço absurdo por isso. Só que não é possível que as drogas seguem crescendo nesse bairro. Pastor, é para acabar com as drogas, né? Sangue nos olhos. Não. É para acabar com as drogas na vida de alguns indivíduos que ouvirem a nossa mensagem de libertação. Mas a gente também pode ficar assim. Ai, será que o dia vai estar clarinho como hoje? Ai, eu acho que vai estar. Olha como é que é linda a vinda do Senhor. Ai, eu amo a vinda de Jesus. Ele vai me tirar para eu não passar pela marca da besta, Jesus. Pastor, eu não vou passar. Jesus não vai me deixar sofrendo. Ai, é disso que se trata? Não sofrer? Sofrer? É disso? Legal. Que bom que não era você quando o sofrimento foi a única forma de o evangelho passar adiante. Que bom que não foi você que ouviu que tribulações e angústias te sobreviriam em Jerusalém. Que bom que não foi você que precisou falar, em nada considera a minha vida preciosa. Que bom que foi você que não precisou se tornar uma libação para o serviço da fé de alguns, porque se dependesse, estariam lascados. Se preserve, irmão, e se perca. E essa é a mensagem do Senhor Jesus. Se entregue e tenha a vida que você precisa ter. Essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: custou a morte para gerar vida. E não mudou. Custa a tua morte, jovens dessa terra. Fez aí, ó. Vocês têm tudo que morrer, gente. Tá aí? Ou vai continuar seguindo seu próprio propósito? Te garanto uma coisa, irmão. Desiste de fazer Deus participar das tuas conquistas. Ele não está querendo isso. Pastor, eu sinto que parece que Deus, um tempo para cá, ele vinha me abençoando e de repente parou, era esquisito. Claro, ele começou a falar, você entendeu os recursos de uma forma errada. É meu na sua mão, não é seu, e você me dá 10% que a igreja te ensinou. Dá 10% para mim. Tem gente que fala, eu dou o dízimo do tempo. Acho isso tão lindo. Que dízimo do tempo, irmão? Você acha que quando vai trabalhar, tu vai em nome de quem? Ai, Cristo Jesus. É isso. Essa religião que nós construímos desgraçada que a gente tem que destruir logo. Dízimo do tempo. Dízimo do tempo é uma ova. Deus, ele quer 100% da sua vida. Você acha que ele só quer te ver lendo Bíblia? Ele quer te ver vivendo Bíblia. Ele quer te ver com uma devoção ampliada. Ele quer te ver orando em todo lugar. Ele quer te ver invocando ele sobre a sua missão de vida. Você tem uma missão de vida? Eu quero que você faça essa pergunta ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo que eu não vejo a minha missão? Só que aí no meio, permita ele te mostrar o valor que as vidas têm para você. Gente, não pode ser o conquiste por conquistar. Não pode ser o sirva à instituição. Não estou falando pelas cadeiras que não estão preenchidas. Pelo amor de Deus, gente. Amadureci, passei a tempo disso. Estou falando pela falta de desejo, pela decisão de servir pessoas.
Feche seus olhos e pense. Repense seu projeto de vida. Por que você veio? Por que você está? Por que você tem o que tem? Por que você é quem você é? Por que o Senhor te deu promessas? Quais foram essas promessas? Não, não me deu promessa nenhuma. Por que não? O que ele viu que ele não te participa daquilo que ele está fazendo? Deus está fazendo e o Senhor Jesus falou: eu só vejo eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Pai, começa a agir no meio de nós, Senhor. Deus, vai além, Pai. Aquilo que minha voz não foi capaz de pronunciar, de trazer, de mostrar. Senhor, custou a morte de Jesus, Pai. Ah, Senhor, custou a morte de Jesus. Custou a morte de Jesus, Pai. Por favor, meu irmão, faça alguma coisa aí com o seu Deus. Decida hoje, decida hoje. Nós não podemos mais afrouxar. Não tem mais espaço para isso no nosso meio. Não tem, não tem, não tem. Daqui para frente começou a cobrança. Começou, eu dei as sementes, eu quero os frutos. O Senhor, Ele quer te ver enganjado. Tem gente aqui que não está trabalhando nem pelo resgate da sua própria família. Seu esposo e sua esposa estão se desviando sobre a sua tutela. Os seus filhos estão zombando de Deus através da sua tutela. Você financia, você faz vista grossa, você não ora com lágrimas nos olhos. Seu grupo pequeno está se desviando sob sua tutela. A terra é maldita, Adão, por tua causa. Não foi responsabilidade de outro, foi daquele que Deus estabeleceu como líder. Por favor, ore ao Senhor e fala: Deus, no que depender de mim, Senhor, aquilo que está sob a minha tutela não se perde mais. Fala para Deus: Deus, me angustia. Essa é a minha oração de hoje de tarde. Me angustia pelo povo que eu represento. Que ninguém ame mais a minha causa do que eu, Senhor. Pastor, o que acontece se a gente não for? Se a gente não se posicionar? Leva um tempo. Nós somos apagados do propósito. Outros se levantam. E a gente começa a ver tudo que foi cobrado da gente sendo feito por alguém. Sabe por quê? Alguém fazendo denuncia que nós não fizemos porque não queremos. Alguém fazendo vai denunciar que você foi negligente. Não tem como viver um casamento assim. Alguém vai lá e vive. Não tem como cuidar de filho assim. Alguém vai lá e cuida. Não tem como ser cristão assim. Alguém vai lá e é. Não tem como ser igreja assim. Alguém vai lá e estabelece. Se nós não vivermos o propósito de Deus para essa igreja, vai se levantar outra em Figueira. Eu fico triste porque nós não participaremos disso. E eu não sei você, meu irmão. Eu migro de ambiente, mas eu não migro de propósito. Deus não tem outro. Não tem como. Como é que vamos fugir? É inevitável daqui para frente essa igreja entrar onde ela deve estar. É inevitável sermos sacerdócio santo. É inevitável sermos um povo que anda pelo Espírito, que ama a palavra. É inevitável servirmos a Deus servindo as pessoas. É inevitável crescermos em maturidade. Não dá mais. Não tem para onde ir. Estamos encurralados. Estamos naquele ambiente decisivo. Naquele ambiente onde a nossa postura, volta a dizer, você tem a opção da piada, do desdém, do desmerecimento, dos argumentos e argumentos. Vá para a mensagem de quinta. Argumentos e mais argumentos que modelam o seu pensamento de que você não precisa desse zelo todo exagerado. Ou você pode hoje começar um propósito que vai te custar, mas no final tem muitos frutos. Tem aquele casamento arrasado, que você é resposta, aquela paternidade desgraçada que geraria os próximos traficantes, bandidos, sei lá mais o que, filhos revoltados, e você é resposta. Tem os jovens que se perderiam causando caos nesse país e nós podemos refrear. Tem você, meu irmão. É você. É você.